Olá, sou a professora Maíra, da página Lá no Meu Quintal, e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o diário de bordo como resultado de escuta. Vamos conversar, vamos desmistificar o diário de bordo. Não é esse bicho de 7 cabeças que você pensa, é bem mais fácil de escrever, tá? Isso não é um diário de bordo, isso é um bicho de 7 cabeças, é diferente. Quero começar falando que o diário de bordo é autoral e não tem nenhum especialista no assunto. Eu não sou especialista, eu vou apenas colocar a minha experiência na confecção dos meus diários de bordo e dar algumas dicas para vocês. Mas para quem que a gente faz o diário de bordo? É para mim, para os pais, para a coordenação, para a escola, para a Secretaria de Educação? É mais um documento. Para quem que eu faço? O diário de bordo a gente faz para a gente, para a escola, mas principalmente para as crianças. Mas para fazer o diário de bordo, principalmente para as crianças, a gente tem que exercitar o que a gente sempre ouve nas formações e sempre lê nos livros e nos documentos. Tem que realizar a escuta ativa, uma escuta sincera, afetiva. Não é ouvir, é escutar. Quando você escuta, você tem uma relação com a pessoa que está falando. Então, é hora de praticar. Não dá para fazer diferente. As crianças tão pequenas e já sabem como que se escuta. Elas têm essa necessidade de serem escutadas, como a gente. O homem de orelhas verdes. Um dia no campo de ovelhas, vi um homem de verde orelhas. Ele era bem velho, bastante idade tinha. Só sua orelha ficava verdinha. Sentei-me então ao seu lado, a fim de ver melhor, com cuidado. Senhor, desculpe minha ousadia, mas na sua idade, de uma orelha tão verde, qual a utilidade? E ele me disse: Já sou velho, mas veja que coisa linda. De menininho, tenho as orelhas ainda. É uma orelha criança, que me ajuda a compreender o que os grandes não querem mais entender. Ouço a voz das pedras e de passarinhos, nuvem passando, cascatas e riachinhos. Das conversas das crianças obscuras ao adulto, compreendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que o homem de verde orelhas me disse no campo de ovelhas. Gianni Rodari. Que nossas orelhas possam continuar sempre verdinhas. Nossa, mas por que a gente tem tanto que escutar as crianças? Por quê? Adriana Friedman já diz: escutar as crianças é um ato de respeito. Você quer ser ouvido e quer ser respeitado, e as crianças também. Com elas não é diferente. Pensa assim: se você está na sua sala, atarefado, cheio de coisas para fazer e o tempo correndo, vem uma criança falar com você e você fala para ela: ai, peraí, a Pro já vai falar com você, tá? Senta lá um pouquinho e continua fazendo suas coisas. Em seguida, entra um adulto na sua sala. Você continua atarefada, o tempo continua correndo. Mas a hora que ele se aproxima para falar com você, você larga tudo o que você está fazendo, olha no olho do adulto e escuta. Escuta o que ele tem a dizer. Mesmo estando atrasada. Isso é respeito. E por que com a criança é diferente? Hum? Bom, agora a gente já sabe, né, que o princípio do diário de bordo é escutar as crianças. Mas o que é exatamente o diário de bordo? O que eu escrevo lá? No diário de bordo, você vai registrar bem detalhado uma atividade do cotidiano das crianças na escola, incluindo as experiências positivas, negativas, as narrativas das crianças e uma reflexão sua. Quando eu comecei a fazer o diário de bordo, eu colocava só uma foto e uma legenda. Conforme eu fui estudando, eu fui aprimorando e colocava a foto, a legenda e uma reflexão. Quando as coisas não davam errado na sala de aula, eu pensava: nossa, onde que eu errei? E aí eu começava a refletir sobre o assunto. Geralmente era atividade com tinta, que eles sujavam a parede, a roupa, tudo, e pintavam no lugar da escola que não era para pintar.
E eu pensava assim, por que que eu fui pegar tinta hoje? Nossa, minha cota de tinta do ano já acabou, só o ano que vem. E não queria mais saber dessa atividade. Conforme eu fui fazendo a minha reflexão, eu comecei a me indagar, ué, em que parte da atividade que eu errei para não dar certo? Até aqui tava tudo indo bem. O que aconteceu depois? E aí eu queria voltar, refazer essa atividade para poder fazê-la de uma forma que desse certo para mim e para as crianças. Mas nem sempre acontecia assim. Depois que eu comecei a realmente escutar as crianças, eu percebi que elas também tinham uma reflexão para fazer. Eu juntava elas numa roda de conversa e falava: gente, vocês gostaram da atividade? Deu certo para vocês? Algumas falavam que sim, mas outras falavam: não, não gostei. Por quê? Ah, porque ele pegou minha tinta, ou porque eu não pude usar o vermelho, ou porque pintou a parede, coisas do tipo. E aí eu falava: mas o que a gente pode fazer para melhorar? E eles sempre tinham uma solução. E por incrível que pareça, hein? Sempre me surpreendem. Era muito diferente da minha. Então eu retornava, fazia a mesma atividade, só que do ponto de vista deles, a gente conseguia consertar. E dava muito certo. Muito melhor do que o meu ponto de vista. Eles têm um outro olhar e a gente tem que aprender a olhar na perspectiva das crianças. Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser, mas tudo que foi feito só fizemos juntos, porque você ouviu a minha e eu a sua voz. E foto é importante? Para mim é muito importante. As fotos, elas vão eternizar, né, as atividades das crianças, os momentos preciosos que elas passaram experimentando as coisas, experienciando as coisas. Então, foto é importante. Se você não quiser tirar foto do rostinho da criança, pode tirar só da atividade, do momento que está acontecendo. Não precisa ser necessariamente do rostinho dela, se você quiser guardar como uma documentação mesmo. Mas se quiser também colocar o rostinho das crianças, não tem importância, você não vai divulgar, vai ficar com você. Eu gosto é que assim, eu sou meio doida, eu deixo meu celular na mão das crianças. Apesar que toda vez que meu celular caiu, arranhou, quebrou qualquer coisa, foi eu que derrubei. As crianças nunca derrubaram. Elas têm bastante cuidado quando sabem que é o celular da professora. Eu deixo na mão deles e eles tiram a foto dos amigos fazendo atividade na perspectiva deles. Então é o olhar das crianças na foto. Agora você imagina que riqueza de material se elas te ajudaram na escolha da atividade, né, como eu falei lá no começo, se elas te ajudaram na assembleia para escolher qual a narrativa, qual a foto, e elas também tiraram a foto. É uma riqueza sem fim, é um material muitíssimo precioso. Então a gente não pode perder essas oportunidades. É claro que às vezes você quer fazer um clique diferente, né, de um outro ângulo, uma outra perspectiva, mas o olhar da criança sobre a atividade é muito legal, é lindo. Não tem nem o que falar. Então, se você quiser, né, dar o celular na mão, ou se a escola tiver uma câmera que possa deixar com as crianças, é uma atividade muito legal. Vocês não vão se arrepender. E elas tiram fotos magníficas, tá? Elas sempre nos surpreendem. A gente acha que não vai dar certo e sempre dá certo. E elas não ficam fixas num ponto. Elas tiram foto de vários amigos, de vários momentos. É uma coisa bem legal. Então, fica essa dica também. Na hora da reflexão, é interessante você pensar, hoje, durante a atividade, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por que será que aconteceu assim? Ou tal criança reagiu de algum modo. Escreve as suas ideias sobre toda a atividade. E também, durante a roda da conversa, porque o negócio todo gira em torno da escuta. Então, na hora da conversa, na assembleia, coloca também a reflexão das crianças. Gente, vocês gostaram da atividade? Por quê? Por que não gostaram? Por que deu certo? Por que não deu? E aí elas vão falar. Tem a narrativa delas, mas você vai entender todo o ponto de vista delas, do que elas acham, do que não acham, a reflexão para uma próxima vez. E pode colocar a reflexão das crianças também, por que não?
Eu gosto de fazer diário de bordo totalmente com elas. As minhas primeiras páginas ainda não estão assim, porque no começo é muito complicado mesmo de fazer. É adaptação, muita criança chorando, você se organizando na rotina, no nome das crianças. Mas depois que isso fica mais fácil, que passa essa primeira fase, você começa a organizar as crianças dentro desse contexto, de que elas participam ativamente o tempo todo, que elas têm voz, que você vai escutar. E aí vai simplificando. Eu não tô romantizando, tá? A educação infantil nesse sentido de que tudo é fácil, tudo é um mar de rosa, porque não é, tá? No começo é bem complicado mesmo. As crianças choram, não estão adaptadas e não é fácil da gente fazer. Mas depois tudo vai dar certo. Tá, diário de bordo na educação infantil. Mas eu ainda não sei como eu vou registrar, né, do meu bebê, do B1 ou do B2. As crianças que ainda não falam, tem outras maneiras da gente poder registrar o que elas pensam, o que elas sentem, como o Malaguzzi sempre disse, a linguagem das crianças. Então não precisa ser sempre uma linguagem verbal, isso também serve para os maiores, tá? Mas principalmente para os bebês. Quando a criança tá brincando, que ela quer sempre o mesmo brinquedo, ela fica feliz. Ou quando o amiguinho toma o brinquedo dela, ela chora, joga o brinquedo longe. Ou ela sempre quer brincar perto do mesmo amiguinho. Ou quando ela faz cocô e a gente tira a fralda dela, ela tem aquele alívio. São as linguagens das crianças, o que elas gostam, o que elas não gostam, a expectativa, tá? De tudo que vai acontecer. Se você aperta o brinquedinho e faz barulho e ela ri, é uma coisa que ela gosta de fazer. Se na hora que você está dando a comidinha ela cospe, é uma coisa que ela não gosta de comer. Então tem muitas formas da gente interpretar o que as crianças querem e gostam, tá? Então a gente tem que ampliar nossos olhares, né? Para poder sentir o que elas querem, tá? É um observar com o coração. Você merece tudo. Você merece um bolo, você me dá atenção, você é uma ótima Pro. Pro, pode deixar uma panelinha? Sorte mesmo é poder escrever, é anotar, é poder ver e enxergar. É registrar os passos das crianças, seus caminhos, suas corridas. Sorte é registrar seus sorrisos, suas palavras, suas 1000 perguntas. É transcrever ideias potentes, de sorrisos banguelas. Sorte é fazer um diário e ter registro das mais lindas experiências, de suas expectativas, das brincadeiras. Sorte de quem pode registrar as mais importantes pesquisas, o abraço dado no amigo, as mãos sujas de tinta, escrever ou desenvolver. Sorte é poder escrever o que quase não se pode descrever, de tantas belezas que estão contidas na infância. Sorte é saber usar palavras para tudo isso. Sorte é a minha de viver isso 200 vezes. Sorte é ver a infância acontecer de perto e escolher os melhores meios para eternizar toda essa grandeza numa simples folha de papel. Tá, mas eu ainda tô na dúvida. Como que é ouvir as crianças? Que horas? Como que acontece isso? Então é assim, eu não costumo fazer um semanário extenso com muitas coisas, porque eu trabalho muito com a assembleia das crianças e aí pode mudar tudo. Eu tenho as minhas intencionalidades, que eu quero trabalhar com eles na semana, e aí eu faço assembleias com eles. Nem sempre é roda de conversa, mas a maioria das vezes é assembleia, porque eles decidem as coisas junto comigo. Mas, para isso, as crianças têm que ter voz, têm que ser protagonistas, e o professor também tem que ser protagonista. Não existe uma sala de aula que não tenha o professor protagonista também. Se a gente fala só das crianças, né, do protagonismo só das crianças, então elas vão fazer o que elas quiserem, é isso? Vai ficar Deus dará? Então, qual que é o nosso protagonismo? A nossa intencionalidade. Aí a gente tem que unir a linha do tempo
porque a gente tem horários para fazer algumas coisas, né, para dividir os espaços da escola. E o protagonismo das crianças. Então eu começo assim com eles. Eu sei que na minha linha do tempo hoje eu tenho um espaço de quadra. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o meu protagonismo. Eu quero trabalhar com eles bola, tá? Isso é só um exemplo, tá? De como pode ser. E aí, o protagonismo deles é na hora da assembleia, eles podem escolher um jogo com bola. Um futebol, um basquete, uma brincadeira livre com bola, coisas do tipo. Então, dá para você unir tanto a linha do tempo, o seu protagonismo das crianças, sem fugir da sua intencionalidade e dando voz e vez para elas também. Isso é uma coisa super importante. Quando iniciamos a escrita da carta de intenções, também foi através de uma assembleia. As crianças deram várias dicas, várias ideias do que elas queriam trabalhar durante o ano. Fizemos uma votação das possíveis e eu escrevi o documento, reli para eles, escrevi o documento, imprimi para entregar para a coordenação. Porém, se é um documento das crianças e a gente ouve a voz deles, eu achei justo imprimir em várias folhas, né, com uma letra bem grande, e deixar espaço para que eles desenhassem cada uma das intenções deles de atividade. E coloquei na parede da sala, para que eles possam revisitar constantemente. Então, além de escrever, ajudar, né, com os palpites, eles também vão ter direito de revisitar, de cobrar, de lembrar, através dos desenhos que eles fizeram. A mesma coisa foi na pauta da reunião da família. Eu falei para eles que eu teria uma reunião com a família e que a diretora tinha dado uma pauta, né? E que eram informes da escola. E se eles queriam acrescentar alguma coisa. E aí uma das crianças falou assim, eu quero que fale pra minha mãe que eu tô sem escova. Aí a outra falou, eu tô sem pasta, minha mãe não põe nome na blusa, minha mãe briga quando eu chego sujo de areia ou de terra. E uma infinidade de coisas. E eu fui anotando tudo e digitei, fiz uma outra pauta. Na reunião de pais, eu li a pauta da direção e li a pauta das crianças. Os pais acharam graça, tudo, mas depois que eles viram qual que era o palpite das crianças, qual que era a pauta, o argumento deles, eles ficaram muito orgulhosos, porque, novamente, a gente não deve subestimar as crianças, né? Eles nos surpreendem mesmo. E colocaram sugestões de pauta bem pertinentes para uma reunião de pais. Os pais concordaram, em seguida, né, nos dias que se sucederam, mandaram a escovinha, mandaram o materialzinho com o nome, tudo organizadinho. E foi um pedido das crianças. Outro pedido das crianças foi que eu servisse um chá de hortelã para os pais na hora da reunião e bolo. Então, eu achei interessante a gente servir alguma coisa para os pais. O que nós fizemos? Levei a massinha de bolo, esse bolo de pacotinho, mas falei da receita. A gente duplicou a receita, fizemos 2 pacotinhos, assamos na máquina de cupcake. Cada um decorou um bolinho para poder deixar pro familiar no dia seguinte. Então, isso é escutar as crianças e fazer o possível, né? Também a gente tem que colocar a escuta deles dentro do nosso dia a dia, das nossas posses, né? De como que a gente vai poder resolver. Então, eu sempre falo para eles, se estiver dentro do nosso possível, do real, a gente vai fazer. Era real, eu podia fazer o chá, eu fiz, não fiz de hortelã, fiz de camomila, que era o que eu tinha no momento. Eles fizeram os bolinhos, deixei o diário de bordo para os pais poderem visitar no horário da reunião, li a carta da direção, li a carta das crianças e foi um dia muito especial. Eu acho que a melhor maneira de ouvir as crianças é deixando claro para eles que eles podem falar, que eles fazem parte disso e eles se sentem parte disso, se sentem respeitados. E os pais ficam muito orgulhosos também. Como que eu posso fazer o diário de bordo? O diário de bordo pode ser um caderno, pode ser folhas soltas numa pasta, claro que não pode perder a ordem, né? Pode ser folhas que você imprime, personalizadas para encadernar, pode ser fichário, o jeito que você preferir. Esse aqui é o meu diário de bordo da EMEI. Eu fiz as folhinhas personalizadas, mandei encadernar. E na capa eu gosto de colocar a foto das crianças, porque assim, como é um documento feito para eles, eles vão se sentir pertencentes à sala, ao documento, respeitados. Vão se ver. Esse aqui, que é da EMEI,
eu fiz ele escrito à mão. Mas eu acho ele bem pessoal. Porque quando não cabe alguma coisa, eu quero acrescentar uma coisa extra, eu coloco nos cantinhos, eu colo um post-it. Quando as crianças querem que eu coloque um desenho delas, ou se elas quiserem complementar a página com uma folha, com um desenho, com alguma coisa que elas achem pertinentes ao dia, ao nosso relato do dia, elas também podem participar. No do C, eu fiz fichário, também com a atividade deles na capa, só que eu fiz eles digitados. A vantagem de ser digitado é que você já pode imprimir 2 cópias. Eu preciso de 2 cópias, porque uma fica no meu documento e a outra numa pastinha mais simples, mas exatamente a mesma coisa. Esse aqui é o diário de bordo das crianças. Eu deixo em cima da mesa e eles podem olhar e revisitar a hora que eles quiserem, é deles. Do mesmo modo que a gente gosta de ficar olhando o álbum de fotos, eles revisitam o diário de bordo. É legal que cada folha que eles vão passando, eles vão se enxergando nas atividades. E vão vendo como eles são pertencentes a tudo isso. Eles lembram das atividades. Ah, esse dia foi o dia que a gente foi no tanque de areia, que você perdeu seu chinelo, que a gente brincou de panelinha, que a gente fez um bolo. Eles lembram de cada atividade. E nas fotos que não aparece o rostinho deles, eles sabem que é eles. Ó, esse aqui sou eu, olha o meu chinelo. Esse aqui sou eu, a minha camiseta. Lembra que eu fiz isso? Então, eles vão revisitando e relembrando de tudo que aconteceu. E acabam pedindo, vamos fazer essa atividade de novo? As coisas que deram certo. Na e-mail, como eu faço escrita à mão, não tem como eu fazer 2 diários. Mas eu deixo esse aqui em cima da minha mesa. Eles sabem que é um documento, eles até falam assim, você vai entregar para a diretora, né? Então eles sabem que é um documento. Mas a hora que eles quiserem revisitar, eles podem ir na minha mesa e olhar. Eu não vou deixar na mão deles, né? 34 crianças olhando meu diário. Mas eles têm toda a liberdade para vir, pedir para ver, revisitar. No começo, nas 2 salas, é bem complicado, porque todo mundo quer ver ao mesmo tempo, todo mundo quer pegar ao mesmo tempo. Mas você vai mediando isso, e conforme o tempo vai passando, eles vão se acostumando. Então, vem 2, 3 por vez, e a coisa fica mais leve, mais calma. Então, aqui a foto dos meus 2 diários, né? Aqui dá para vocês verem os 2. Tem fotos, os relatos. Esse aqui é o escrito à mão. Sempre colocar uma foto das crianças, eu acho isso tão importante. Eles vão se perceber aqui, eu acho muito interessante colocar isso. O que eu queria falar para vocês também é como que a gente pode escrever no diário para contemplar tudo. Então, ó, você pode escrever nas folhas o desenvolvimento da atividade, incluindo espaço, tempo, material, que essa tríade é muito importante, as descobertas das crianças, as indagações, investigação, entrevista, fala tudo, tá? E aí, coloca a foto, coloca a sua reflexão das crianças e deixa tudo bem sintetizado. Não dá para escrever tudo que aconteceu no dia. Foram no banheiro, lavaram as mãos, foram lanchar. Isso coisas que acontecem. Você vai ter que escolher a melhor atividade, a melhor experiência para poder colocar, tá? Às vezes mais de uma, se for o caso. Mas tem que escrever todo dia, porque é um diário, tá? A Madalena Freire já fala, né? A gente não vai conseguir observar todas as crianças, nem escrever a narrativa de todas as crianças. Mas você tem que fazer o possível para pegar as melhores, tá? Então, prestar atenção, um olhar atento, escutativa, e aí tudo vai dar certo. Uma coisa super importante para mim, eu sei que muitas pessoas não gostam, mas eu quero trazer a família para a escola sempre. Então, quando eu comentei com eles a pauta, depois eu li que as crianças fizeram e eu li para eles a nossa carta de intenção, tem alguns itens como piquenique, né, coisas assim. E como eu deixo as mães, os pais, né, a família toda bem à vontade, eu quero que eles colaborem comigo, porque assim também eles dão mais valor no meu trabalho, muitas mães já se ofereceram para ajudar no piquenique, para fazer bolinho de chuva, para levar uma toalha bem grandona. Então, eu gosto muito de ter os pais perto, tá? Eles me ajudam, eles contribuem e fazem as crianças felizes. Então, a família junto também é meu lema. Eu gosto deles dentro da escola.
Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, a gente conversa um pouquinho e eu falo um pouco mais do diário e dos outros documentos, tá? Fiquem à vontade para compartilhar, pode compartilhar na escola, pode passar em reunião, pode compartilhar no Facebook, o que vocês quiserem. Esse é um vídeo livre que eu deixo vocês bem à vontade, tá? Muito obrigada. Curtam a página.